Senhoras e senhores, de volta aqui no Tudo Mastigado. E hoje, agora, na verdade, nosso conteúdo vai ser o conteúdo de propriedades coligativas. Um conteúdo também de extrema importância para os ter que fará a prova do Enem lá em novembro, correto? Senhores, mamá, na verdade, o que são as propriedades coligativas? As propriedades coligativas vão ser alterações de propriedades físicas das suas soluções a partir da quantidade de soluto que você vai colocar. Então, gente, as propriedades coligativas só vai interessar pra gente a quantidade do seu soluto. Mamãe, por que você está falando isso pra mim? Porque, olha, não interessa o tipo de soluto que você vai colocar. Se ele vai ser um soluto iônico, se ele vai ser um soluto molecular, não importa. O que importa é a quantidade desse soluto que você vai colocar na solução. Mas é claro que eu tenho tipos diferentes de solução, correto? Eu tenho uma solução molecular e uma solução iônica. Então isso vai interferir um pouquinho na sua propriedade aí que você vai ter. Mas sempre pensando em quantidades, tudo bem? Mamá, o que eu preciso saber das propriedades coligativas para eu ir bem na minha provinha do Enem? Chega aí. Ó, primeira coisa que a gente tem que aprender, gente, é o conceito de pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor. Beleza? Para aprender esse conceito, vou fazer aqui um esqueminha bacana no nosso quadro. Senhores, olha aqui nosso esqueminha, tá? Um esquema bem simples. Eu tenho um sisteminha que está hermeticamente fechado, então não pode mais entrar nem sair massa, tudo bem? Mas esse sistema ele pode trocar calor. Aí aqui dentro eu coloquei o seguinte, coloquei a nossa substância água, né? O H2O, no nosso estado líquido. Beleza. Senhores, faça o seguinte, imagine a seguinte situação. Quando essa substância, né, começar a trocar calor com o universo, com o meio externo, vai começar a ganhar energia. E vocês sabem que quando a substância começa a ganhar energia, suas moléculas começam a vibrar mais. E essa substância, ela começa a volatilizar. Como assim ela começa a volatilizar? Ela começa a entrar para o seu estado vapor, tudo bem? Ela começa a vaporizar. Aí agora você vai ter a mesma substância aqui no estado vapor, que é o nosso H2O, vapor. Beleza. Ela vai começar a volatilizar, mas como eu tinha falado para vocês, esse sisteminha está fechado. Eu não posso mais perder substância, não posso perder massa da minha substância. Vai começar a volatilizar, só que vai chegar um momento, senhores, em que vai ter muita molécula de água no estado vapor. Aí vocês lembram lá da parte de soluções, classificação de soluções? A gente falou uma palavrinha chamada de saturada. Então aqui, olha, eu vou ter uma solução saturada de estado vapor, de moléculas no estado vapor. Vai estar tão saturada, que eu não vou conseguir mais passar moléculas do estado líquido para o vapor, correto? Mentira, vou conseguir sim. Como é que vai acontecer, senhores? Se acontecer o seguinte fenômeno, eu pegar a molécula do estado vapor e voltar ela para o estado líquido, agora eu vou ter brecha para passar uma do estado líquido para o estado vapor, correto? Mesma coisa aqui, ó. Pego uma molécula do estado vapor, passo para o estado líquido. Aí agora eu vou pegar uma do líquido e passar para o estado vapor. Isso daqui, esse processo, nós chamamos ele de processo de equilíbrio dinâmico, que é o nosso equilíbrio da química. Beleza? Ó, ainda está acontecendo um processo aqui dentro, tá? Apesar das concentrações agora estarem constantes, a concentração de água no estado vapor e no estado líquido estarem constantes dentro do seu sistema, você ainda contém o equilíbrio, você tem o seu fenômeno acontecendo. Ainda tem passagem do estado vapor para o líquido e do líquido para o vapor. Então agora que você entrou em equilíbrio, você vai vir dentro desse sisteminha e vai medir a pressão desse sistema. A pressão que você conseguir medir dentro desse sistema vai ser chamada pressão máxima de vapor, que aqui no caso vai ser a pressão máxima de vapor da água, beleza? Cada substância química vai ter sua pressão de vapor específica, que pode ser alterada, beleza? Pode ser influenciada por algumas coisinhas. Mas antes disso, vamos definir algumas coisas, alguns pontos importantes.
Primeiro ponto, gente, aqui na pressão de vapor. Primeiro ponto é o seguinte, se sua solução for, se o seu líquido, né, for um líquido muito volátil, ele necessariamente tem uma alta pressão máxima de vapor. Mamá, mas eu nem lembro o que é um líquido volátil. Gente, volatilidade é a tendência do seu líquido a passar para o estado do vapor, beleza? Então, ó, se o seu líquido for muito volátil, necessariamente ele vai ter uma alta pressão máxima de vapor, ou apenas pressão de vapor, beleza? Vou botar aqui o V minúsculo. Beleza, beleza, beleza? Bacana. Outra coisa importante, senhores, se você tiver um aumento de altitude, você tem uma diminuição nessa sua pressão máxima de vapor. Então, se você aumenta a altitude, você tem uma diminuição da sua pressão máxima de vapor, beleza? Bacana. Mamá, tem mais algum ponto que eu preciso saber sobre isso? Não, acho que não. Acho que é o ponto principal da pressão máxima de vapor, beleza? Bacana, gente. Vamos falar algumas alteraçõezinhas básicas que você vai ter da pressão de vapor. A primeira alteração que você vai ter, a primeira influência da pressão máxima de vapor, será a partir da nossa temperatura. E aqui vai sair o nosso gráfico muito importante para analisar uma pressão máxima de vapor. Aqui você tem seu gráfico, ó. Eixo Y, eixo X, tudo bem? Senhores, no eixo X eu tenho a minha temperatura, pode ser em graus Celsius, não tem problema. No eixo Y eu tenho a minha pressão máxima de vapor que vai estar medida em milímetros de mercúrio, bacana? Mamá, como é que vai ser essa alteração aí? Gente, vai ser o seguinte, toda vez que você aumentar a temperatura do seu sistema, a pressão máxima de vapor do seu líquido também vai aumentar. Então olha aqui, eu tenho isso daqui no meu gráfico, beleza? Sempre em exponencial. Vamos imaginar a substância água ainda, para ficar mais fácil. Ó, gente, em que temperatura a água vai ebulir? Vocês lembram lá que ela vai ebulir em 100 graus Celsius. Mas para ela ebulir em 100 graus Celsius, você tem que estar numa pressão específica de 1 atm. E vocês sabem, senhores, que 1 atm é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, beleza? Então aqui, ó, esse ponto aqui vai ser o nosso ponto de ebulição na substância água. Bacana? Beleza. Então essa é a influência da temperatura. Eu tenho uma outra influência muito importante. Deixa eu apagar aqui o quadro rapidinho. Deixa eu botar aqui, senhores. Ó, eu vou ter a influência, gente, da natureza do seu solvente. Cuidado. Aí eu não estou falando da natureza do soluto, que são coisas diferentes, tá bom? Vamos colocar aqui natureza do seu solvente, que tem a ver basicamente com as nossas interações intermoleculares que vocês têm entre as suas moléculas, beleza? Eu vou colocar aqui 3 tipos de interações bem básicas. Primeiro eu tenho a ligação de hidrogênio. E cuidado com ela, porque vocês confundem ligação de hidrogênio com a ligação convencional. E não é. Aqui é interação. É feita entre moléculas e moléculas, tá bom? Entre moléculas aí bonitinha. Depois da ligação de hidrogênio, que é a mais forte, a tradicional mais forte, você vai ter a nossa interação dipolo permanente. Bacana? A dipolo permanente. E depois, por último, você vai ter a mais fraco, que é a nossa interação dipolo induzido. Bacana. Então essa aqui, olha, começa entre a ligação de hidrogênio, é a mais forte, depois dipolo permanente, depois dipolo induzido. Mamá, como é que isso vai influenciar a minha pressão máxima de vapor? Muito simples. Quanto mais fraca a sua interação, maior a sua pressão máxima de vapor. Então a pressão máxima de vapor, ela vai aumentar quanto mais fraca a interação. Perfeito? Tranquilão? Beleza, gente. Vamos lá. Apagando o quadro aqui pra gente falar mais algumas coisinhas. Vou tentar usar esse daqui pra ver se apaga melhor. Apagou, gente. Então, ó, já que vocês entenderam
o que é a pressão de vapor, o conceito da pressão máxima de vapor, a gente agora pode começar de forma efetiva a explicar quais são essas propriedades coligativas. Senhores, eu tenho aqui, tá, 3 propriedades coligativas. Na verdade são 4, mas eu vou explicar 3 por enquanto, para a gente ir para a quarta, que ela é mais específica. Primeiro eu tenho a nossa tonoscopia, tá? Tonoscopia. Depois eu tenho a nossa ebulioscopia. E por último, eu tenho a nossa crioscopia. Crioscopia. Bacana? Senhores, todas essas propriedades aqui, todas essas alterações, elas vão acontecer pela adição de um soluto não volátil. Então, toda vez que você adicionar o soluto não volátil, você vai mudar alguma das propriedades físicas do seu solvente ou da sua solução, beleza? Como é que vai ser, senhores? Aqui é o seguinte, ó. Se eu pegar e adicionar o meu soluto não volátil, eu vou ter uma diminuição, beleza? Eu vou diminuir a minha pressão de vapor. Então, toda vez que eu adiciono um soluto não volátil, eu diminuo a pressão de vapor. Então, quanto mais concentrada a sua solução, menor a pressão de vapor dela, beleza? Isso daqui é o efeito tonóscopo, que é a tonoscopia. Bacana. Agora eu tenho a ebulioscopia. Eu também vou adicionar o meu soluto não volátil. Eu vou deixar minha solução mais concentrada, por exemplo. Senhores, toda vez que eu adicionar um soluto não volátil em solução, eu vou aumentar a minha temperatura de ebulição. Vai ficar mais difícil de ebulir o meu líquido, tudo bem? Tem uma coisa importante aqui que é o seguinte, ó. Para você conseguir ebulir um líquido, você tem que alcançar o patamar da sua pressão externa. Então aqui está a pressão externa e aqui está a pressão máxima de vapor de um líquido, correto? Aí eu vou começando a aumentar a pressão de vapor, como? Aumentando a temperatura. Se você alcançar esse patamar da pressão externa ou ultrapassar esse patamar, você consegue ebulir o seu líquido. Então, ó, se eu diminuir a pressão de vapor, no caso da adição de soluto não volátil, automaticamente eu também vou aumentar a temperatura de ebulição. Então vai ficar mais difícil daquele meu líquido ebulir, beleza? Você joga ali o seu sal, joga seu açúcar, o que você quiser, vai dificultar a ebulição. Bacana. Na crioscopia, eu também vou ter uma adição de soluto. Então aqui eu estou adicionando soluto. Senhores, crio ou crioscopia vem de temperatura de congelamento, vem de você congelar, resfriar, beleza? Então, se eu adicionar um soluto não volátil em solução, eu vou diminuir minha temperatura de congelamento. Mamãe, o que isso significa? Significa que vai ficar mais difícil de eu congelar aquele meu solvente ou aquela minha solução, tá? Por que isso daqui acontece, gente? Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Vamos fazer aqui um sisteminha básico para vocês verem como é que funciona. Aqui eu tenho meu sisteminha. Aí imagine que no início eu só tinha água dentro desse meu sistema. Só o meu solvente puro, correto? Então, ó, aqui eu tenho moléculas, eu tenho meus constituintes, H2O, e imagino com eles mesmos. Então eu só tenho interação entre H2O e H2O, que no caso é uma interação ligação de hidrogênio, é uma interação muito forte, né? Gente, quando eu começar a adicionar soluto não volátil, agora eu vou estar competindo as interações de ligação de hidrogênio com as interações entre as moléculas de água e os meus solutos. Então aqui, ó, se eu estou competindo, eu vou ter interações mais fortes agora, eu vou acabar dificultando que esse líquido consiga o quê? Passar para o estado de ebulição, passar para o estado vapor ou gasoso. Por quê? Fica mais difícil eu quebrar aquelas interações químicas. Mesma coisa acontece na crioscopia. Eu quero interagir as moléculas de água, por exemplo, H2O, com outra molécula de água. Quero fazer essa interação aqui, ó. Se eu tiver um soluto aqui atrapalhando, fica mais difícil eu congelar o meu líquido. Então a temperatura de congelamento faz o quê? Diminui. Gente, temperatura de congelamento vai ser a mesma temperatura de fusão, tá? Aqui eu estou pensando do estado líquido para o sólido. A de fusão a gente pensa do sólido para o líquido, mas a temperatura vai ser a mesma. Belezinha? Bacana? Então beleza. Agora, a última propriedade coligativa, que vem muito... Vocês veem muito na parte de biologia, correto? Vai ser a nossa pressão osmótica.
Vamos lá, gente. Pressão osmótica. Os senhores sabem, eu vou desenhar aqui um sisteminha para ficar mais fácil, né? Os senhores sabem, lá na biologia, que a osmose é a passagem natural do seu solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. E essa passagem vai acontecer porque você tem uma membrana seletiva aqui no meio, certo? Que vai selecionar apenas um dos componentes da sua solução, que nesse caso vai ser qual componente? O solvente. Então só pode passar solvente. Então aqui eu tenho aqui uma solução concentrada, vou colocar aqui, ó, uma solução muito concentrada, beleza? E aqui do outro lado eu tenho uma solução pouco concentrada. Beleza. O processo natural da sua osmose vai ser o seguinte, vai ser você passar soluto do meio menos para o mais concentrado. Então, isso daqui vai ser a sua osmose, beleza? Vamos lá, beleza. Então, o que vai ser a pressão osmótica? A pressão osmótica vai ser uma força que eu vou exercer para evitar esse processo que é natural. Eu quero evitar que a minha osmose ocorra. Então, aplicar uma pressão naquele sistema. Aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso evitar a passagem do solvente, ou eu posso fazer o que eu chamo de osmose reversa, que é o sentido contrário ao que eu tenho da minha osmose. Eu posso passar o meu solvente do meio mais para o menos concentrado, aplicando essa pressão. Mamãe, eu preciso saber alguma coisa, preciso calcular alguma coisa para isso daí? Precisa, senhores. A pressão osmótica, que é um π, ele vai ser igual a quantidade de matéria vezes a constante ideal dos gases, lembra lá? 0,082 vezes a minha temperatura. E isso daqui vai estar dividido pelo volume da minha solução. Só que tem outra coisa importante, senhores. Se aqui eu tiver uma solução iônica, eu tenho que colocar um fator de correção na minha equação. Esse fator é chamado de fator de Van Hoffen, tudo bem? Vou colocar aqui o nome dele para vocês gravarem. Deixa eu pegar mais um giz branco, o meu acabou. Aqui, gente. Esse daqui, essezinho, é chamado de fator de Van Hoffen. Beleza? Mamá, como é que eu vou calcular esse fator de Van Hoffen na minha prova? É muito, muito simples. Olha aqui, senhores. O fator de Van Hoffen é igual a 1 mais alfa, aí abre o meu parênteses, Q menos 1, beleza? Mamãe, isso daí não é fácil não, essa equação eu nunca vi na minha vida. Como é que eu faço um cálculo disso daí? Vamos colocar um exemplo bem simples por enquanto. Então, meu exemplo vai ser o seguinte. Eu tenho uma solução aquosa de H2SO4, que é o meu ácido sulfúrico, tá? Eu sei que isso daqui forma uma solução iônica, porque você vai ter ionização do H2SO4. Beleza. Aí a prova vai te fornecer o que a gente chama de grau de ionização do seu ácido, que é o quanto que o ácido vai ionizar quando ele entrar em contato com a água. E esse grau de dissociação, por exemplo, vai ser de 80%. Isso daí a prova vai fornecer para vocês, fiquem calmos, tá? Ó, imagina a seguinte situação, senhores. Peguei meu ácido sulfúrico, H2SO4, no estado aquoso, e eu vou ionizar esse ácido, correto? É natural esse processo. Todo ácido, quando jogado em água, ioniza H+. Aí eu vou ionizar 2H+, porque eu tenho 2 hidrogênios, e vou ionizar um sulfato, que é o SO4, 2-. Senhores, olha para mim, olha para mim. Ó, aqui eu produzi quantos mols de produto? 2 mais 1, produzi 3 mols. Então, 1 mol de ácido sulfúrico produziram 3 mols de íons, correto? Então, o meu produto são de 3 mols, tem que levar isso em consideração. Aí eu faço o cálculo do meu fator de Van Hoffen. Vamos lá? I é igual a 1 mais. Qual que é o grau de ionização? 80%. Não posso deixar em porcentagem, divido por 100. 80% é a mesma coisa que 0,8. Beleza, abre parênteses. O Q é a quantidade de íons que você vai ter, correto? Senhores, 2 mais 1, 3. Coloco aqui 3 mols. Eu sempre faço de 1, tá? Eu sempre saio de 1 mol de reagentes, fica mais fácil. Beleza. Aí você coloca menos
1. Bacana. I é igual 3 menos 1, 2. 2 vezes 0,8, 1,6. 1,6 mais 1, 2,6. Então esse é o fator de Van Hoff dessa solução de ácido sulfúrico 80%. Aí você vai ter que colocar esse valor aonde? Aqui na sua equaçãozinha, beleza? Se isso daqui for 0,082, que é a sua constante, a sua pressão osmótica necessariamente vai sair em ATM. Bacana? Então depende de como ele vai fornecer a constante para vocês. Aí esse valor que você tem aqui, que é a sua pressão osmótica, vai ser a pressão que você tem que exercer na solução em questão para evitar a passagem à osmose natural, para evitar a passagem de solvente do meio menos para o mais. Perfeito? Vamos lá, senhores. Questãozinha agora. Coloca a questão aí pra gente. Vamos lá, senhores. Questão da Unesp. O abaixamento relativo da pressão de vapor de um solvente, resultante da adição de um soluto não volátil, depende do número de partículas dissolvidas na solução resultante. Em 4 recipientes, denominados A, B, C e D, foram preparadas respectivamente soluções de glicose, sacarose, ureia e cloreto de sódio, de forma que seus volumes finais fossem idênticos. Apresentando composições conforme especificado na tabela com base das informações fornecidas, é correto afirmar que... Senhores, vamos lá. A. Todas as soluções apresentam a mesma pressão de vapor. B. A solução de sacarose é a que apresenta a menor pressão de vapor. C. A solução de cloreto de sódio é a que apresenta a menor pressão de vapor. D. A solução de glicose é a que apresenta a menor pressão de vapor. E E. A pressão de vapor das soluções variam na seguinte ordem. Ureia igual cloreto de sódio, que é maior do que glicose. Senhores, seguinte, vamos voltar para o quadro. Para fazer essa questão, você vai precisar descobrir a quantidade de matéria que você colocou de cada soluto. Vamos lá? A, B, C e D, beleza? O A é a nossa soluçãozinha de, deixa eu ver aqui, glicose. Ó, como é que você vê a quantidade de matéria? A quantidade de matéria é igual a massa sobre massa molar, beleza? Qual que é a massa de glicose que ele colocou? 180,2 gramas, beleza? Dividido. Ele dividiu agora... Gente, desculpa, opa. A massa que ele colocou, na verdade, não foi 180, né? Foi 18,02 gramas. Desculpa. E a massa molar da glicose, 180,2 gramas por mol. Se vocês fizerem essa divisãozinha em casa, vão perceber que eu adicionei 10 mols do meu soluto. Aí é o seguinte, ó, olha para a questão, gente. Vocês vão perceber, volta aqui na questão rapidinho. Vocês vão perceber que todas as massas, na verdade, ele passou só uma vírgula para a esquerda. Ó, a massa de sacarose você tem 34,23 e a massa molar é 342,3. Então ele só fez uma vírgulazinha para a esquerda do seu valor. Então, se você dividir todas as suas substâncias aí, a massa sobre a massa molar, todas elas vão dar o mesmo valor de quantidade de matéria. Bota aqui para o quadro. Todas elas vão dar qual valor? 10 mols. Então aqui, ó, é para você adiantar a sua questão, não perder tempo. Não precisa fazer, né, todos esses cálculos aqui, porque você já sabe que todos vão dar o mesmo valor. Só que é o seguinte, gente, olha a parte específica da sua questão. Aqui eu tenho glicose, composto molecular. Aqui eu tenho sacarose, composto molecular. Aqui eu tenho ureia, composto também molecular. Mas aqui eu tenho NaCl. NaCl é um composto iônico. Quando você jogar isso daqui em água, ele vai formar uma solução iônica, tá? Mas, mamãe, você me falou que a natureza do soluto não importava. E realmente não importa. Não importa que isso daqui é um sal. Eu poderia ter, por exemplo, um ácido, que também forma uma solução iônica. O que importa no final é a quantidade que você vai ter de partículas desse soluto. Olha aqui, senhores. Se você colocar 1 mol de NaCl em água, ele vai formar 1 mol de Na+, colocar aqui 1 e 1. 1 mol de Na+, mais 1 mol de Cl menos. Se 1 forma 1, 10 formam 10.
Se 1 forma 1, 10 formam 10 também. Então aqui no total você formou quantos mols de moléculas? Você formou 10 mols. Então, ó, todas as outras vão ser apenas 10 mols. Aqui você formou 20, você tem mais, tudo bem? Então na solução D, você colocou uma quantidade maior de soluto. Senhores, se essa solução D tem uma quantidade maior de soluto, ela que vai diminuir mais o meu efeito tonóscopo. Ela que vai diminuir mais a minha pressão de vapor. Porque a pressão de vapor, a diminuição dela, tem a ver com a quantidade que você vai colocar em solução. Então, se você for ler as questões certas, lá na questão C ele fala o seguinte: a solução de cloreto de sódio é a que apresenta a menor pressão de vapor. Correto. Por quê? Deixa a letra quê? Letra C. Mamá, por que mesmo? Porque das 4 soluções, é ela que você colocou a maior quantidade de soluto, tudo bem? Bem simples, né? Não, simples nem simples assim não, né? Mas tem que ter essa sacada das suas soluções, tudo bem? Vamos para a próxima, rapidinho, rapidinho. Próxima questão. O gráfico apresenta as curvas de pressão de vapor em função da temperatura para 3 líquidos. 1, 2 e 3. Vamos desenhar aqui o gráfico rapidinho, gente. Ó, aquele gráfico que eu falei para vocês, tá? Aqui é a pressão de vapor e aqui a nossa temperatura, beleza? Então eu vou ter 3 líquidos aí no seu gráfico. Líquido 1, líquido 2, líquido 2 e líquido 3. Bacana? Ó, se você for avaliar, você vai avaliar uma temperatura específica, por exemplo, essa daqui, ó. Então vamos avaliar só essa temperatura aqui. Temperatura T. Beleza, vamos ler a questão de volta. Sabendo que os líquidos são água, propana e etanol, propanona e etanol, pode-se afirmar que... Então vamos voltar aqui agora de novo aqui para nossa questãozinha, gente. Vamos decidir quem é qual aqui dos nossos líquidos, tá? Eu tenho propanona, eu tenho etanol e eu tenho água. Vamos decidir se esse daqui é 1, 2 ou 3 e assim por diante. Senhores, se vocês vão lembrar lá da química orgânica, a propanona funciona dessa maneira, olha. Ela tem um C, C dupla O, C, H3. Como assim? Você tem uma carbonila entre 2 carbonos. Isso é a propanona. Prop, 3 carbonos, an, ligação simples entre os carbonos, ona, terminação de cetona por causa da carbonila, tudo bem? O etanol, vocês conhecem a molécula também. H3C, CH2, OH, a nossa hidroxila. O álcool é todo composto que apresenta hidroxila em carbono saturado, carbono com ligações simples. E a água, gente, estamos cansados de saber como é que funciona. OH, OH, beleza? Vamos decidir qual delas você vai ter em cada curva. Mamá, como é que eu decido? A partir das interações que você tem, beleza? Senhores, ó, as interações mais fortes que eu vou possuir é a ligação de hidrogênio, né? Isso daqui, a água faz ligação de hidrogênio. O etanol também faz ligação de hidrogênio porque ele tem hidroxila. Então, eles dois já estão ganhando, porque a propanona não faz ligação de hidrogênio. Bacana. Mas a água, ela consegue fazer 2 ligações de hidrogênio. Já o etanol consegue fazer quantas ligações de hidrogênio? Só uma. Então, entre os seus compostos, a água é o mais forte, depois vem o nosso etanol. E por último, necessariamente, vem quem? A propanona, que não faz ligação de hidrogênio, mas também é um pouco polar. Então, ela tem uma certa polaridade, mas não é tão forte quanto as outras. Então, essa daqui é a nossa terceira, né? Na ordem crescente aqui de força. Senhores, seguinte, se essa daqui é a mais forte, então essa daqui vai ter a menor pressão de vapor possível. O gráfico que tem menor pressão de vapor é quem? O 3. Depois, 2 e depois a propanona que é a 1, tudo bem? Então, ó, 3, 2 e 1. Vou fazer a questão rapidinho, volta para a questão.
A curva 1 corresponde ao etanol. Não, senhores, já vimos que a curva 2 corresponde ao etanol. B, a água apresenta maior pressão de vapor. Também não. A água ela vai apresentar a menor pressão de vapor, correto? C, a propanona apresenta ligações de hidrogênio com forças intermoleculares. Senhores, ó, voltando aqui para o quadro, a única delas que não faz ligação de hidrogênio é a propanona. Teria que ter um oxigênio para interação. Voltando. Com a adição de um soluto não volátil, aumenta-se a pressão de vapor de qualquer um dos 3 líquidos. Gente, se eu adicionar um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui e não aumenta. Lembre-se disso. E o ponto de ebulição do etanol é próximo de 80 graus Celsius. Vamos lá, gente, rapidinho aqui no gráfico. Ó, ele desenhou no seu gráfico ali para vocês. Se vocês forem perceber, aqui eu tenho a pressão de vapor do etanol, que ele colocou ali, ó, a 800, né, próximo de 800 milímetros de mercúrio. E aqui você tem a temperatura da sua escala, que é 80 graus Celsius. Esse ponto aqui é a representação do seu ponto de ebulição que a gente tinha falado lá na explicação da aula, tudo bem? Por exemplo, da água, aqui estaria em quanto? Em 100 graus Celsius, e aqui teria em 760 milímetros de mercúrio, beleza? Senhores, foi rapidinho, né, pra gente passar rápido por esse conteúdo, mas tranquilo, deu pra aprender muita coisa. Se liga aí na gente, daqui a pouco o Felipe vai entrar também. Grande abraço.